Este é o Karoo, uma imensa superfície semiárida 3 vezes maior que a Grã-Bretanha. Sua aparência é desolada, sem nenhum sinal de vida. Sua paisagem é de planícies secas e rochosas, de esparsa vegetação e salpicada de escarpadas montanhas. Chamada por seus primeiros habitantes a Grande Desolação, ela tem muitos segredos a revelar. O Karoo cobre uma área de 650 mil quilômetros quadrados e ocupa a maior parte da região do interior da província do Cabo, na África do Sul. Grande Karoo. Através de sua arte, os primeiros habitantes deixaram aqui o testemunho de suas vidas. E da vida dos animais que encontraram e caçaram com armas muito simples. Uma existência em total harmonia com a natureza. De suas posições estratégicas, eles vigiavam e escolhiam suas presas, um único animal, suficiente para satisfazer suas necessidades. Em sua época, estas planícies fervilhavam de animais de todo tipo. Estes seres humanos não representaram nenhuma ameaça duradoura à capacidade do Karoo de sustentar a eles e a outros animais. Seu estilo de vida era a garantia disso. Nesta terra seca de escassas chuvas, ser nômade era a melhor maneira de viver, e havia espaço suficiente para isto. Quando os animais emigravam, os caçadores os seguiam. E os pastores também tinham seu espaço. As savanas gastas tinham tempo de recuperar-se quando os animais se transferiam para outras áreas, mas de repente teve lugar a maior transformação do Karoo desde a era glacial. A chegada dos colonizadores europeus. Eles não puderam resistir à tentação de aproveitar a quantidade aparentemente inesgotável de animais para suas práticas de caça. Ao fugir das secas, enormes rebanhos de animais muitas vezes atravessavam as novas colônias do Karoo. As testemunhas da época afirmaram que uma mistura de gnus, blesboks, gazelas, quaggas e elãs muitas vezes levavam até 3 dias para atravessar um único vilarejo. Com o tempo, todos estes animais foram quase decimados pela avareza e pelas armas de fogo. Mas a carnificina não foi a influência mais importante sobre o Karoo. O que transformou a região foi a introdução pelos colonos europeus de seus próprios animais trazidos da Europa. Estes animais não podiam ser deixados soltos e os quilômetros de cerca construídas para aprisioná-los aprisionaram também os animais locais. Acabaram-se assim as migrações. A savana ficou desta forma destruída por estes famintos recém-chegados e em algumas áreas a vegetação típica foi transformada para sempre. Portanto, hoje o Karoo é diferente, mas continua tão fascinante quanto antes.
Apesar do impacto da agricultura e dos limites impostos pelo clima, o calor, o frio, as longas secas, há muitas coisas maravilhosas e surpreendentes a serem descobertas nesta parte secreta da África. E ainda existem animais de caça por aqui, na verdade, em crescentes números, à medida que aumenta seu valor comercial para o colonizador moderno. Também há maravilhosas histórias de sucesso. Embora exista apenas em reservas especiais, esta zebra montesa do Cabo foi salva da extinção nos últimos anos. Hoje, ela é considerada um dos animais mais raros do mundo. Sua população foi reduzida a uns poucos animais, mas agora seu número está aumentando e a sobrevivência da espécie está garantida. A zebra montesa do Cabo é não só menor, como mais leve do que seus parentes das planícies e também mais precavidas e mais agressivas. Embora sinta-se mais à vontade nas pastagens montanhosas, ela pode também ser encontrada nas regiões mais baixas, principalmente quando tem necessidade. Uma fonte que seca rapidamente atrai visitantes comuns e não tão comuns para seu refrescante líquido em vias de desaparecimento. O Karoo é o lugar ideal para oportunistas como esta garça real que se aproveita da má sorte das rãs que estão em águas cada vez mais rasas. Em algumas áreas do Karoo, as secas podem durar anos, portanto, esta poderia ser a última chance de encontrar água para beber. Mesmo assim, há outras tarefas que precisam ser realizadas. As avestruzes não são vistas com bons olhos pelos fazendeiros, pois elas destroem tanto a savana como as cercas, mas elas podem ser encontradas nas planícies, especialmente nos parques e nas reservas. O clima do Karoo é severo e imprevisível. Muitas vezes, as nuvens se formam, mas acabam não concretizando o que prometem. No verão, as temperaturas podem subir a 40 graus centígrados e cair a 10 graus abaixo de zero nas noites de inverno. Extremos como estes podem também ter lugar em um único período de 24 horas. Mas, em geral, o Karoo é uma terra seca e quente. Durante o dia, apenas estes animais de maior porte podem ser vistos. Isto dá a falsa impressão de que o Karoo é uma região desabitada. Este filhote de antílope africano afasta-se de sua mãe para beber mais um pouco de água. Seu estado de alerta pode vir da época em que os leões e as hienas viviam aqui. Os predadores estão agora quase que totalmente erradicados ou controlados, de forma que não precisam ter tanto medo. Houve uma época em que o sociável antílope podia ser encontrado em toda parte. Agora, através de sua reintrodução, ele pode mais uma vez ser visto. Embora esteja aproveitando as últimas poças de água, eles não dependem delas para seu aprovisionamento regular. Talvez, sentindo a aproximação da seca, finalmente surge um antílope caprino com seu espesso pelo aveludado, sinal de que prefere viver nas montanhas. E para a garça, o banquete está quase chegando ao fim.
Uma das águias negras do Karoo sobrevoa em círculos em busca de comida. Ela realiza seus voos entre as montanhas e os copis, estas colinas em forma de cone tão características desta região. Nenhum outro pássaro tem maior domínio deste espaço aéreo. Os ventos e as correntes de ar são responsáveis por este desenho único de asas que oferecem o impulso de que precisam para subir. Uma manada de macacos babuínos, muito comuns nas montanhas do Karoo. Eles estão assustados com a presença da águia, mas um oreótrago, em seu ponto de observação privilegiado, tem outros problemas com que preocupar-se. Andorinhas de asas cinzas em busca de parasitos e um irace de rochas. O irace de rochas, conhecido aqui como daci, existe em abundância nesta região e é o prato predileto das águias. O irace e a águia desenvolveram estratégias fascinantes, originadas de seu longo relacionamento como presa e predador. A águia pode dar a impressão de que perdeu o interesse e afastou-se, mas isso é apenas um engodo. Ela não irá muito longe. A aparência com os porquinhos da Índia esconde o verdadeiro parentesco do irace. Na verdade, ele é da família do elefante e realmente possui várias características especiais que o ajudam a enfrentar sua situação potencialmente perigosa. A águia está de volta, usando todos os meios à sua disposição para uma segunda arremetida. A primeira adaptação do irace é a umidade nas solas de seus pés que lhe permite mover-se com segurança sobre estas rochas e a fugir rapidamente em busca de refúgio. Agora, a águia tenta trazê-los para fora, mas uma sentinela estrategicamente situada está percebendo suas intenções. E se a águia tenta atacar com o sol às suas costas, o irace possui uma pupila especialmente desenhada que reduz a intensidade do sol e impede que a águia possa tirar todo o proveito de sua inteligente estratégia. Um geco de bridle limpa seus olhos e uma pequena gineta desperta para seu café da manhã. Finalmente, há perspectivas de chuvas. Um grande soupúgido, conhecido no Karoo pelo nome de Royman, começa a escavar o seu abrigo. Uma aranha primitiva. Suas mandíbulas são consideradas as mais poderosas para o seu tamanho em todo o reino animal. Com elas, ela esmaga as maiores espécies de insetos de armaduras. O zorrilho aproxima-se de sua presa com cautela. Não surpreende, já que o petisco suculento é um escorpião. Nesta região seca, ele fornece não só proteína, como também a necessária umidade. Muito embora seja resistente ao veneno do escorpião, o zorrilho toma a precaução de arrancar primeiro o ferrão.
A tempestade de ontem à noite não trouxe nenhum alívio para esta terra seca. Uma jovem raposa do cabo está à procura de um último lanche antes de recolher-se para passar o dia. Enquanto isso, um rato assobiador armazena provisões em sua despensa para quando estiver fazendo muito calor do lado de fora. A água armazenada nestes produtos suculentos satisfará suas necessidades na ausência de outros alimentos. O assobio de alarme do rato avisa os demais membros da colônia do perigo que se aproxima. Para a raposa, não é uma tarefa fácil. O trabalho incessante da colônia criou muitos postos de observação e muitos esconderijos. Desta vez, a raposa tem que satisfazer-se com um besouro. A terra ainda está ressecada, mas finalmente há tensão no ar. Os saltos das gazelas podem ser usados para demonstrar sua boa forma física e para confundir um predador. Mas hoje parece ser por pura alegria. Finalmente, é possível que chova. Para melhorar o espetáculo, uma dobra da pele abre-se através da anca e das costas. Um lagarto agamá recolhe as primeiras gotas para o caso de que a chuva não continue. Uma tartaruga inclina-se para recolher em sua boca a água que há tanto tempo esperava. Como a chuva pode não continuar, é preciso recolher rapidamente o que for possível. O Karoo é uma terra de extremos. Os leitos secos dos rios enchem-se rapidamente, provocando algumas vítimas. A tartaruga montesa.
Em pouco tempo, a savana cobre-se de verde e o raro acontecimento das chuvas é muito bem-vindo. Um macaco acinzentado apressa-se para tirar proveito da situação. São necessários vários dias de chuva para que os animais e as plantas do Karoo sintam-se totalmente recuperados. Quando isto acontece, a savana se transforma rapidamente. As plantas do Karoo evoluíram de tal forma que, da mesma forma que os animais, elas podem recuperar-se rapidamente com a recente umidade e, nesta área, as chuvas são muito mais importantes do que as estações ou a temperatura. No Karoo, a variedade de tartarugas é maior que em qualquer outra parte do mundo, e esta tartaruga barraca, assim chamada por suas formações cônicas, se delicia comendo flores. A nova vitalidade da terra é o sinal que dá início aos cortejos de muitos animais, como este lagarto agamá, que exibe toda a sua sofisticação a uma companheira particularmente desinteressada. Entre as colinas do Karoo, maravilhosas babosas estão em floração. Em nenhuma outra parte do continente africano é possível ver-se zebras assim. Mas a grande quantidade de chuvas desta estação produziu um outro tipo de explosão. Estes são filhotes de gafanhoto. Os ovos podem ter ficado em estado latente durante décadas, mas depois de chuvas abundantes, a região fica inundada de insetos. Seus parentes solitários, como este gafanhoto elegante, ficam totalmente cercados. E os agamais dão início a um banquete que atrairá muitas espécies. Um grilo de pedra não consegue escapar da invasão.
Estes bandos de gafanhotos são os maiores encontrados aqui em 60 anos. A chuva provocou esta impressionante praga e estimulou um semelhante crescimento das plantas, mantendo assim o equilíbrio. Estes gafanhotos não farão nenhum dano ao caru a longo prazo e podem até enriquecer a savana. O problema está onde eles vão parar quando começarem a voar. Praticamente tudo é aproveitado no caru. Até mesmo os mortos e moribundos entram no cardápio. Os grupos se transformam em uma multidão. Sua força está em sua quantidade e nada consegue sobreviver ao seu ataque. Uma rã touro africana gigante aproveita para alimentar-se, mas não fará nenhuma diferença ao avanço dos casacos vermelhos, como os gafanhotos são conhecidos nesta região. A rã não faz nenhum esforço para alimentar-se, mas outros animais podem ter viajado centenas de quilômetros para participar do banquete. Estas cegonhas brancas, migrantes provenientes da Europa, têm um apetite mais voraz que a rã, mas mesmo elas não conseguirão retardar o avanço dos gafanhotos. A liberdade de movimento desfrutado pelas cegonhas é igualado agora pelos gafanhotos. Mas apesar de sua recém-adquirida aptidão de voar, eles ainda são vítimas de outras famintas bocas. Estes são os estorninhos barbados e, devido ao seu apetite por gafanhotos, é conhecido no caru como pássaros de gafanhotos. Sua época de aninhamento coincide com as chuvas, quando estas se produzem. E com uma colheita abundante como esta, realmente seu nome tem sentido. A acácia do caru, onde elas constroem seus ninhos colônias de vários andares, podem abrigar a centenas de casais de andorinhas, e quando se deparam com uma abundância como esta, o êxito da sobrevivência de seus filhotes é muito grande.
Os espinhos enormes e ferozes dão proteção contra os predadores, mas podem também significar terríveis acidentes. Os gafanhotos agora conseguem voar com mais vigor e seus enxames são maiores. À medida que se afastam da colônia das andorinhas, os pássaros adultos podem ter dificuldades de sair e pegá-los. Agora o banquete está quase se acabando. Mesmo uma mina como esta tem que chegar ao fim. Muitos filhotes já se emplumaram, embora alguns não tenham tido êxito. E a abundância baseada nas chuvas traz à tona uma rede de interdependência que caracteriza o Karoo. Agora o Karoo volta à sua normalidade mais agreste, mas ainda oferece algumas surpresas. A acácia floresceu. Sob a terra seca, a água é armazenada nos reservatórios subterrâneos, mas somente as árvores de raízes profundas, como a acácia, conseguem chegar até ela. Qualquer que seja o grau da seca, esta árvore sempre floresce, oferecendo uma alimentação garantida quando tudo mais desapareceu. Os agricultores também aprenderam a retirar a água do subsolo. Suas amplas atividades não poderiam existir aqui sem isso. E não são apenas os animais de criação que se beneficiam. Quase todo o Karoo está coberto de enormes fazendas. Os poucos animais predatórios que, apesar de tudo, ainda existem, não são bem recebidos e são muitas vezes mortos indiscriminadamente. Talvez o mais perseguido de todos seja o lince, ou caracal. As opiniões variam sobre o verdadeiro impacto que os chamados animais problemáticos têm sobre os rebanhos de ovelhas. As modernas fazendas do Karoo estão cada vez mais influenciadas pelas ciências naturais, como a conservação e a ecologia. Este agricultor está colocando uma gargantilha de veneno que consegue, de maneira muito seletiva e sem violência, matar qualquer caracal indesejado que tente matar uma ovelha. A ideia de exterminar uma espécie não é de seu agrado.
Há poucos lugares onde os animais e as plantas conseguem viver sob total proteção. Um deles é o Parque Nacional do Karoo. Criado em 1979 pelo Conselho de Parques com a ajuda da prefeitura local, ele abrange 30.000 hectares. Juntamente com a gazela, é aqui que pode ser encontrado outro mamífero muito raro, o gnu negro. Parente próximo do gnu azul, ele é menor e mais leve que o seu primo mais conhecido. Foi quase totalmente exterminado pelas caças no século passado, mas através de programas de conservação está conseguindo estabelecer-se aqui novamente. Mas não é por causa dos visitantes que a tranquilidade deste paraíso é algumas vezes brutalmente perturbada. O Karoo nunca poderá voltar a ser o que era, e até mesmo aqui no Parque Nacional, a caça é limitada. Mas para evitar o uso excessivo da savana, é preciso abater alguns animais ou transferi-los em períodos regulares. Isto é feito de uma maneira muito cuidadosa, apesar dos limites financeiros, mas mesmo assim são necessários meses para que o parque se recupere de um distúrbio como este. Cenas como esta serão repetidas até que se possa obter mais terras para aumentar o parque, mas mesmo assim é provável que esta prática continue. Um animal esquivo e raramente visto, o protelo, sai de seu esconderijo diurno. Sua semelhança com a hiena é enganosa. Embora seja um carnívoro, ele se alimenta quase que exclusivamente de cupins e seus dentes não são desenhados para trabalhar com carne. Um gato de patas negras saindo aqui de um cupinzeiro justifica seu nome alternativo de tigre dos formigueiros. Estes ratos de orelhas longas encontram-se claramente em perigo. Este parente raro do gato doméstico ainda é pouco conhecido. É o menor felino da região, mas seu tamanho esconde sua ferocidade.
O inverno chegou ao Karoo e os animais que normalmente se escondem do sol estão aproveitando ao máximo os seus raios matutinos. Numa situação pouco comum, esta família de suricates compartilha sua residência com um mangosto amarelo. Os gritos do cisão do Karoo, pequenos membros da família da abetarda e só encontrados nesta região, é o anúncio do alvorecer de todas as estações. Durante a noite, a neve caiu nas montanhas. Pode nevar no Karoo em qualquer época, especialmente nas áreas afetadas pelo tempo proveniente da Antártida, mas aqui geralmente não dura muito. À medida que o inverno é substituído pela primavera, a necessidade de caçar das águias negras torna-se mais urgente. Agora ela tem mais bocas para cuidar. E desta vez não pode cometer erros. Este canto secreto da África, com sua comunidade única e maravilhosa de seres vivos, precisa de proteção. Não só por causa das pessoas que aqui vivem, mas também para os visitantes e, acima de tudo, devido ao seu valor intrínseco.